Eu duvido que o dever e a regra de uma instituição monetária como o Banco Nacional Suíço é para artificialmente subsidiar bens e serviços de exportação suíços. Então, em meados de abril, o franco suíço significativamente caiu contra o euro, de 1,07 para 1,14. Mas será que é boa altura para investimentos em francos suíços? Correto, definitivamente teríamos um sentimento de que o nível atual não é uma fraqueza do franco suíço, mas é uma força do euro. Neste momento, parece que o euro no nível atual está ligeiramente sobrevalorizado em comparação com os francos suíços. Mas finalmente é uma decisão do mercado e neste momento o mercado está-nos a apontar que o preço do franco suíço deveria ser bastante razoável em 1,14. Assim como é baseado nos fundamentos, então esse é um bom ponto de entrada para os investidores suíços e também, em certa medida, para os investidores europeus a entrar nos francos suíços nesses níveis. Em comparação com os países estrangeiros, será que o Banco Suíço está artificialmente a reduzir os preços? Eu diria que não tanto como foi no ano 2015. Eu lembro-me quando, em setembro de 2014, eu estava aqui afirmando que a paridade cambial 1,20 não é sustentável. Certamente, isso não foi a obrigação e a regra do Banco Nacional Suíço para fixar a paridade, porque somos uma economia de mentalidade muito aberta. Caso se você colocar alguma indexação do euro do sistema, você, num certo ponto, está subsidiando as exportações suíças. Eu duvido que o dever e a regra de uma instituição monetária como o Banco Nacional Suíço é para artificialmente subsidiar bens e serviços de exportação suíços. Será que parcialmente cobrir essas ineficiências é o dever do SNB? Sim, o Banco Nacional Suíço tem diferentes regras. Primeiramente, o seu principal objetivo é proteger a economia suíça da inflação. Isso pode ser uma inflação importada ou uma inflação impulsionada pelo sistema. Mas um objetivo poderia ser o crescimento da economia suíça de longo prazo. Será que isso é o principal dever do Banco Nacional Suíço para cuidar do desenvolvimento econômico? Eu diria que o mesmo deveria facilitar o desenvolvimento da economia suíça com a política monetária. E é mais orientação do que um verdadeiro princípio monetário. O Banco Nacional Suíço tem uma regra de evitar choques externos, que podem ser choques de Forex e coisas assim. Eu acho que neste momento eles estão mudando a sua opinião. Em termos da política de comunicação, eles estão muito mais cautelosos do que antes. Onde eles estavam apenas afirmando alguns fatos e atualmente eles estão mais dando orientação. Agora, eles não afirmam se isso é sobrevalorizado ou subvalorizado. Mas sim, são muito cautelosos em termos das suas declarações. Na economia suíça temos algumas ineficiências. Temos superávit da balança comercial, superávit na conta corrente e também, até certo ponto, temos excedentes orçamentais. O Banco Nacional Suíço está diretamente ou indiretamente contribuindo para esses excedentes financeiros. Por outro lado, temos outras ineficiências dentro da economia. E uma das ineficiências da economia suíça, na verdade, é muito pequena capacidade de investimento. Olhando para a atividade CAPEX em comparação com o PIB em geral, podemos ver que as empresas suíças não estão investindo o suficiente em CAPEX. O investimento em CAPEX hoje significa futuro crescimento da economia por causa dos ganhos de eficiência e ganhos de produtividade.
Portanto, precisamos facilitar aqueles CAPEX. And you can facilitate CAPEX and making some Você poderá facilitar aquele CAPEX e fazer alguns incentivos para investimentos para obter o franco suíço forte. high Swiss francs because it's going to force Porque tal vai forçar as indústrias de serviços ou a indústria de produtos para investir em novos CAPEX e novos investimentos, new investments a fim de tornar o crescimento da economia mais rápido no futuro. in the future. Será que tudo isso poderia afetar a política monetária? Definitely, I'm thinking Sim, certamente. mistakes that were having Eu acho que quando o Banco Nacional Suíço decidiu relacionar o franco suíço com o euro, crisis where we com a taxa 1,20 logo após a crise europeia no ano 2014, were at 120 was, isso certamente foi um erro. and this Por conseguinte, sem dúvida que tal vai afetar o estilo da política monetária, style of the monetary policy, where probably the Swiss National Bank will look much more em que o Banco Nacional Suíço provavelmente vai examinar mais como a economia está desenvolvendo e também como o setor bancário suíço está reagindo e desenvolvendo no longo prazo, over the long trend in order to be like a para ser mais alguém que lhe está guiando em vez de ser uma instituição que lhe impõe a sua visão. that is imposing his view. Muito obrigada pela sua visita ao nosso estúdio e pela análise sobre o franco suíço. Foi um prazer. Agradeço por assistência. Não se esqueça de clicar de volta e inscrever-se para mais entrevistas.